Bom, então vamos seguir com o nosso estudo, né? A minha ideia hoje é que a gente comece com a meditação, como a gente tem feito, mas eu vou começar colocando as preces com Lama Santem Lama Alan Wallace, porque hoje eu não estou numa condição de garganta muito adequada para cantar as preces, né? E aí com os lamas é sempre ainda mais especial. Então a gente faz as preces com eles. E aí eu pulo um pouquinho do vídeo e a gente faz a prática de meditação e depois seguimos com a leitura e contemplação do quarto ponto, tá bom? Pode ser assim? Então vamos lá. Vou botar aqui. Som. Então faremos juntos as. Muito bem, agora vamos seguir direto para a prática.
Então, encontre uma posição de corpo confortável. Seguiríamos guiados pelo Lama Alan. Espaço no alojamento, nos quartos, a gente pode fazer essa prática deitados na posição de supina, que é uma postura bastante boa para essa prática. Hola, so let's begin 24-minute session. Então nós vamos começar essa sessão de 24 minutos. There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. And without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo.
You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language. Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados.
So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale. Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax.
Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe. Sooner or later, the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way, we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing, we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather
drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão. And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards, Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence E apenas sustente essa presença atenta. without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping, E sem fixações, without identifying with any of the activities of the mind. sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be, Deixe ser, without seeking to modify the mind in any way. sem tentar modificar a mente de forma alguma. Muito bem. Vamos retomando lentamente a interação, movimento do corpo. Tudo bem? Cindy, Anete. Muito bom, sempre bom. Eu gosto muito dessa prática, eu acho que a gente
Devia fazer ela todo dia, sabe? Então, por isso que eu tenho trazido ela repetidamente para a gente fazer junto. Vai ser maravilhosa, né? Bom, vamos seguir então com nossa leitura, nosso estudo. Vou compartilhar nossa tela. Antes disso, eu vou só pegar o nosso quadro aqui para a gente ver em que ponto nós estamos, né? Cadê o quadro aqui? Isso aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, né? Só recapitulando então, que a gente já passou pelo primeiro ponto, o segundo ponto, cultivando a bodhicitta absoluta é relativa, o terceiro ponto, onde nós contemplamos essa possibilidade de transformar a adversidade em apoio para o despertar espiritual. E estamos aqui, enfim, cobrindo esse quarto ponto, que é síntese da prática para uma única vida. Começamos nesse aforismo inicial, primeiro deles, né? São só dois, nesse quarto ponto, para sintetizar a essência desta orientação prática, dedique-se aos 5 poderes. E nós usamos o livro da Pema Chodron como material de apoio, né? Que ela chama de 5 forças. Então, nós já cobrimos esse aforismo até o último encontro, e hoje seguiremos aqui. O ensinamento Mahayana sobre transferência da consciência é precisamente esses 5 poderes. Logo, sua conduta é crucial. A gente está hoje aqui no segundo e último aforismo do quarto ponto do nosso treinamento da mente em 7 pontos. Então, vamos seguir por ele. Antes de eu compartilhar e seguir a leitura, tudo bem? Alguém tem algum compartilhamento, dúvida ou reclamação a fazer? Então, senão, vamos seguir, né? Mas a qualquer momento pode ser feito, é só abrir aí o microfone e falar. Então, a gente está aqui nesse aforismo que diz que o ensinamento Mahayana sobre a transferência da consciência é precisamente esses 5 poderes. Logo, sua conduta é crucial. No livro físico, estamos na página 210. Então, só recapitulando o que o Lama não, né? O que é tido aqui no treinamento da mente 7 pontos como 5 poderes, que a Pema Chodron chama de 5 forças, é o poder da resolução, chamado pela Pema de forte determinação, o poder da familiarização, com o mesmo nome para os dois livros, né? O poder das sementes positivas, ou semente da virtude, da repugnância, ou reprovação, e da oração, ou aspiração. Então, esses 5 poderes, ou essas 5 forças, são cruciais no movimento, né? No momento da transferência de consciência. Então, vamos ver o que ele diz sobre cada um desses poderes nesse momento da transferência de consciência, no momento da morte. Essas 5 práticas são os mesmos 5 poderes do aforismo anterior, especificamente aplicados ao processo de morte. A primeira prática é o poder das sementes positivas, ou sementes da virtude, né? O medo é um grande obstáculo no processo de transição da morte. Por isso é muito importante morrer sem medo. O medo é útil na vida quando um caminhão está prestes a atropelá-lo, mas, com relação à morte, o medo é inútil, porque a morte irá alcançá-lo, não importa o que você faça. Para o praticante do Dharma, a morte oferece a oportunidade perfeita para a meditação, sem os impedimentos das distrações dos sentidos e do corpo. Na morte, que esses sentidos são, o corpo vai ser deixado para trás e esses 5 sentidos físicos, né, são perdidos. É um momento que a gente tem para aprofundar realmente na prática da meditação. É uma oportunidade tanto que a gente tem, já que os sentidos do corpo são sempre uns obstáculos à prática, né, elementos de distração e obstáculo para a nossa prática de meditação. Então, né, é uma oportunidade para a gente, uma oportunidade perfeita para a gente meditar no momento da morte. Enfrentar a morte sem medo não é simples. Do que você tem medo?
Se você tem medo de deixar seus entes queridos, suas posses e seu corpo, acostume-se com essa ideia, porque isso irá acontecer. Tudo aquilo a que você está apegado será perdido. Desista de seus bens materiais e de todos os privilégios com destemor em relação ao futuro. Se você tem objetos de refúgio, traga-os à mente e ofereça tudo, até mesmo seu corpo. Assim como um carro que já rodou 200 mil quilômetros pode custar mais para ser consertado do que para ser trocado, descarte o corpo e prepare-se para ganhar um novo. Sem medo, ofereça tudo, sem nenhuma reserva. Esse é o significado do poder das sementes positivas aplicados à morte. A gente oferece tudo nesse momento, né? A gente oferece o corpo, as nossas virtudes, tudo que a gente tiver, que pode ser significativo para a gente, pode ser um elemento de apego também, né? A gente simplesmente oferece e abre espaço para que esse processo aconteça sem medo. E esse processo do morrer sem medo, ele é um processo de sementes positivas, ou sementes de virtude, porque se no momento da morte a gente conseguir ser impulsionado por movimentos ou energias positivas, como as bodhicittas, que ele vai falar mais adiante nesse aforismo, a possibilidade da gente ter um renascimento mais auspicioso, mais benéfico para o nosso caminho, vai ser muito maior, né? Então, as sementes positivas nesse sentido também, de que a gente se libera disso que nos aprisiona, a essa existência condicionada, e isso floresce numa próxima vida mais afortunada, mais cheia de possibilidades, a gente seguir praticando e realizando o Dharma mais profundamente, né? Então, no momento da morte, essa é a orientação, né, dessas sementes positivas, que a gente se libere do medo, para que a gente possa colher uma vida futura mais propícia mais à prática e à realização. Enfim, tudo bem? Tá claro aqui? Eu acho que, não sei se tem coisas complicadas, né? Eu acho que isso aqui tá tão claro que eu não sei o que falar. Mas se vocês tiverem dúvida, não estiver entendendo, a gente vai trocando aqui as figurinhas para deixar mais claro, tá? Sim, Ana ou Paulo, pode falar. A leitura é muito clara, porém trazê-la para a prática é uma outra história. E Uhum, agora, nesse momento da leitura, eu lembrei de um acidente de carro que eu tive muito grande, né? E na hora do acidente, isso há décadas atrás, mas lembro-me vividamente que o que me veio em mente foi, puxa, o que o meu sogro vai pensar? Vai pensar que eu sou barbeiro. Ou seja, o apego, a imagem, que não, é um absurdo, né? Então, trazendo para esses aprendizados de hoje, o que me vem claro é o seguinte: o que diz o texto é maravilhoso, é muito simples. Porém, se a gente não assume isso com um grau de realidade, de assumir essa postura aqui e agora, na hora que acontece o imprevisto, você está com a mente completamente alheia a esses ensinamentos, né? sim, sim, com certeza. E o ponto é esse, né? É o treinamento da mente. Então, a gente vai treinar enquanto a gente está aqui, né? Porque a culminância do treinamento é esse momento, né? Esse momento da morte. A grande realização, ela pode vir antes, obviamente, mas esse é um momento de culminância da nossa prática. Então, se a gente já tiver desenvolvido esse treinamento ao longo da nossa vida, né, da nossa vida aqui nesse corpo, nessa experiência ordinária, quando chegar o momento da morte, é muito mais possível que a gente tenha lucidez diante dessas questões todas que vão surgir, né? Mas o Lama vai falar isso com mais clareza, ainda mais detalhado nesse mesmo aforismo mais adiante um pouquinho. E tem um outro aspecto importante, que quando se tem uma morte trágica, é mais difícil
colocar isso em prática, né? Se você tem uma morte que é mais lenta, suave, né, que você se preparou para ela, você sabe, você sente o momento que está acontecendo, como é uma grande bênção, né? Tem muitas pessoas que têm essa bênção de ter uma boa morte, né? De saber que está morrendo, que o corpo está se desligando. Mas se você morre num acidente ou uma coisa mais traumática, assim, é muito difícil que a gente tenha essa lucidez. Porque a primeira emoção que a gente tem, o primeiro impulso que vem, é o do medo mesmo e de proteção a essa vida, né? Proteção do corpo, né? Enfim. Então Mas aí, esse aforismo ele já traz a gente mais perto de uma atitude mais corajosa, né? isso, Eu ficar isso, me apegando a que esse corpo realmente exato. não é eterno, né? Exatamente. E aí, esse é um exercício, um treinamento e tanto, né? Esse desapego completo a tudo, inclusive ao corpo, e no processo da morte é simplesmente seguir. Mas ele vai falar sobre isso com mais detalhe nos próximos poderes, né? Que ele vai detalhar aqui pra gente. Tudo bem? E, Roberto, quer falar? oi. Apareceu esse Aham. carinho? A gente também tem um treinamento toda noite, quando a gente dorme, né? Porque quando a Exato, gente perde a consciência de vigília, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. É verdade exato, que você sabe que enquanto o corpo estiver vivo, você tem ele como refúgio e volta. Mas no sonho podem aparecer coisas boas ou ruins. Então, eu acho que um treinamento para a morte é se a gente conseguisse ter um pouco de lucidez nos sonhos. Não é muito fácil, mas pelo exato. menos poderia ser um caminho. Com certeza. E o Lama vai falar sobre isso mais adiante aqui também. Com certeza, é um treinamento para a morte. E até o sonho é semelhante, na experiência do bardo, se vive uma experiência semelhante ao sonho. Ele vai dizer mais adiante, a gente vai falar sobre isso, então não vou falar nada agora, não. Porque as palavras dele são muito melhores, obviamente. Mas é isso mesmo, Roberto, com certeza. E a gente pode treinar, né? E precisa, né? Deveria. Vamos lá, o poder da oração, que é o próximo poder, né, nesse aforismo, o poder da oração aplicado à morte refere-se ao arrependimento. Quanto mais tempo vivemos, mais oportunidades temos para fazer coisas das quais nos arrependemos. Milarepa disse que o objetivo de sua prática era morrer sem arrependimento. Olha como isso é também bem poderoso, né, gente? Se a gente tiver isso como uma verdade no nosso coração, uma coisa presente, a gente levar a vida de forma que a gente possa morrer sem arrependimento, a gente vai fazer muita coisa boa e vai deixar de fazer muita coisa equivocada, né? Bem possível. O poder da oração envolve expor todas as ações negativas e tomar refúgio. Em sua mente, faça oferendas e peça bênçãos para sustentar as duas bodhicittás. Reze para encontrar mentores espirituais que possam orientá-lo em um caminho que leve ao seu contínuo amadurecimento espiritual, tanto no estado intermediário após a morte, o bardo, como nas vidas futuras. A gente traz isso, o poder da oração, né? A gente reconhece as nossas ações negativas e a gente toma refúgio. A gente vai passar por aqueles processos de purificação, né? No budismo, como em outras tradições espirituais, há uma diferença entre a oração e o desejo direcionado. No budismo, alguém invoca um poder maior do que a mente consciente para ser infundido com o poder transformador de graça e das bênçãos, da graça e das bênçãos. Esse é o poder da oração. Então você invoca esse poder maior, você não alcança, você não tem dimensão do que ele é capaz, né? E aí você invoca isso para ser infundido com esse poder transformador da graça e das bênçãos. Esse poder pode ser concebido como externo ou pode ser concebido, reconhecido como interno. Ambas as concepções podem ser úteis. Dissolver a distinção de dentro e fora é ainda mais útil. Olha aí. O que é importante, no entanto, como quer que seja conceitualizada, é a eficácia da oração.
Então, isso a gente já discutiu desse tema em outras oportunidades, acho que até no encontro de domingo também, né? Trazendo essa força, esse poder da oração, que para alguns pode ser visto como uma, vamos dizer assim, como uma emanação ou uma influência de uma deidade externa que me abençoa, abençoa meu fluxo mental, abençoa meu coração, enfim. E a gente recebe isso como se tivesse uma deidade, né, externa, um Buda da compaixão ou Buda da medicina, depende de cada momento que a gente está vivendo, né? E a gente recebe essas bênçãos. Muitas pessoas sentem dessa forma. Ou a gente pode sentir que a manifestação dessas bênçãos é inseparável da minha própria experiência. O Buda da compaixão, que me abençoa, né? Que me emana bênçãos de compaixão sobre mim, o mantra que penetra meu coração, o mantra Mehun, ele não é separado de mim. Ele emana, ele surge a partir da minha própria experiência interna, básica, da minha natureza primordial. Então, é uma outra forma de sentir, né? Essa manifestação, essa inter-relação, essa interconexão e a presença da própria deidade no meu fluxo mental, mais do que isso, na minha natureza básica. Então, a gente sente essas bênçãos fluindo de dentro da nossa própria experiência, do nosso ser. E mais útil ainda do que perceber se ela está fora ou dentro, é perceber a inseparatividade dessas experiências. Quando a gente reza pedindo bênçãos, a gente não está buscando uma entidade externa que vai resolver as nossas vidas. Nosso fluxo de consciência, nosso fluxo mental, nossa consciência, ela é inseparável de todas essas experiências de seres nos abençoando, né? Não tem separatividade. Então, se a gente consegue reconhecer essa experiência, é ainda mais útil, né? Que é a fonte de todas essas bênçãos, não só da nossa aspiração e da nossa oração, como de todas as bênçãos recebidas ou emanadas a partir dessa oração e dessa aspiração, desses pedidos, né? Então, isso é ainda mais útil. E aí, para a gente conseguir chegar nesse nível, obviamente, a gente vai ter um caminho longo de prática, realização de vacuidade da nossa natureza básica, vai ser capaz de repousar em Ripa, né? Então, toda essa experiência é muito mais profunda. Então, esse é o poder da oração, da aspiração, né? Na sequência, nesse processo da consciência de transferência, da morte, o poder da repugnância, que a Pema Chodron chama de poder da reprovação, que é reconhecer a autofixação como a fonte do sofrimento. A visão budista é a de que agarrar-se ao corpo perpetua o ciclo do nascimento, envelhecimento, doença e morte. Se por meio do poder da repugnância você conseguir libertar toda a fixação ao seu corpo e à sua identidade pessoal, você experienciará a morte como liberação. Então, esse poder da repugnância não é no sentido aversivo somente, mas nesse sentido de clara consciência e percepção de que a fonte do sofrimento e a fonte dos nossos infinitos renascimentos tumultuados no samsara é essa autofixação ao nosso corpo e às nossas experiências. Então, a gente vai desenvolver essa repugnância por essa autofixação. Porque se a gente seguir de uma vida para outra, impulsionados, movidos pela autofixação, pela fixação ao corpo, pela fixação às experiências somáticas, sensitivas, a gente vai ser impulsionado por uma força de renascimento para um samsara enlouquecido de novo. Então, se a gente reconhece a autofixação como a fonte do sofrimento e nega, não só nega, né, mas transforma isso. Não, isso não traz, eu não quero isso mais, nem para essa vida e nem para nenhuma vida futura. Não quero mais ser movido por essa autofixação, por esse apego ao corpo, por esse apego às relações, às minhas sensações, a essas experiências. Eu não quero mais isso. Se a gente desenvolve essa repugnância e utilizamos essa repugnância para realmente transformar a nossa relação e nos liberarmos dessa autofixação, então, no momento dessa consciência, de transferência de consciência, no momento do bardo, o que nos impulsiona
ao próximo renascimento, não vai ser essa aflição mental, né? Então, a chance da gente ter um renascimento mais positivo, com certeza, será muito maior. Então, a repugnância a essa experiência, né? De autofixação a essas ideias, né? E aí a gente, então, vai desenvolver a repugnância a isso. Então, como seria não ter corpo? Nada físico onde se fixar. Pelo poder do apego habitual a este corpo, à medida que nos desprendemos dessa vida, sentiremos um desejo intenso por outra encarnação. No momento que o fluxo mental, né, a consciência deixa o corpo, a gente vai estar tão apegado à experiência física, a gente vai querer outro e outro, né? Não vai ficar tranquilo, não vai fluir com liberdade e naturalidade sem a experiência física. E a gente vai ficar enlouquecido por outro. O samsara, a vulnerabilidade ao sofrimento, é perpetuado pelo apego. Ao ansiar por outra encarnação, perpetuamos nossa vulnerabilidade ao sofrimento, nossa própria delusão. O poder da repugnância durante o processo de morte é identificar o pensamento. O que acontecerá comigo? Agarrando-se à forma. A gente identifica esse pensamento se agarrando à forma do corpo. O que acontecerá comigo? A gente é apegado no corpo, né? Se eu não tenho esse corpo, o que vai ser de mim? Então, a gente reconhece esse pensamento, identifica, reconhece e solta completamente, deixando que a consciência esteja simplesmente presente no espaço. A gente solta o apego ao corpo e solta essa ideia do que vai acontecer comigo, eu preciso de outro corpo, sabe? No momento da morte, é isso que ele está nos ensinando. A gente simplesmente deixar que a consciência permaneça presente no espaço, vazio, sem apego. Sim, Ana, Paulo. Esse é o desafio, né, gente? Nós vamos precisar morrer para O ver, né? desafio, esse desafio é tão grande, né? Mas hoje mesmo, assim, muito en passant, eu vi uma filósofa chamada Lucilena Galvão, deu um exemplo que me pareceu tão interessante. Ela falando assim: você faz dois sulcos na areia, né? Faz um sulco com o dedo, depois faz o sulco com outro dedo, e habitualmente o que se pensa, esse é um sulco e aquele é outro sulco. Mas aí vem o vento e acaba com esse sulco, porque o sulco é um mero fenômeno passageiro, né? O que está ali realmente é a areia. E me pareceu tão interessante olhar para esse exemplo que ela deu e trazer isso para essa nossa existência aqui, esse corpo, essa circunstância toda que nos envolve, que olhando para o que os físicos quânticos dizem também, é um monte de partícula aqui que tá que nem areia, né? É, Então, eu gostei do exemplo. Para minha mente mais reificadora foi bem útil. maravilhoso. E é isso, né? Porque isso daí é um amontoado mesmo, né? Esse corpo. O que é mais importante não está presente aqui, né? Não é a experiência física. Se a gente tivesse consciência, porque a gente sabe disso, né? Eu acho que todos nós aqui, a gente já sabe disso. Pensa, é verdade, não é? A gente já tem práticas de meditação, já reconhece isso de certa forma, mas a realização profunda, será que a gente tem? Bom, eu não tenho, vocês eu não sei, né? Então, assim, a gente segue olhando, contemplando e praticando, ouvindo e confiando nos que os nossos professores estão dizendo, nossos mestres, com essa aspiração de quando chegar o momento da morte, a gente vai se conseguir, né? Conseguir mais, fazer mais essa prática e pensar, ou não pensar nada, né? Realmente, nossos mestres são maravilhosos, eles têm razão. Solta a fixação ao corpo e tem um renascimento mais auspicioso, mais lúcido, ou alcança a própria realização completa, a liberação completa e a iluminação nesse processo, né? Do morrer. Mas é isso, né? Se a gente tiver essa consciência de que a gente não é nem que os sulcos não existem em si, mas que é tudo areia, ou que esse corpo é um amontoado de partículas que daqui a pouco vão se dissolver e virar outra coisa, qualquer coisa, inclusive areia, pode ser, né? A gente vai ter mais liberdade, não é? Porque a gente reconhece que essa não é o que há de mais importante na nossa experiência. Não é mesmo.
Mas a gente segue apegada a ele, né? Mesmo sabendo disso, a gente tem um apego ao corpo. Aninha vai falar? Você sabe que quando a gente teve o treinamento em POA com a Lama Cadro, ela fez várias vivências, assim, sabe? Mas uma vivência que me tocou bastante foi quando ela fala assim, para você se ver assim, nessa vivência, você fala para os seus parentes, você já é idosa, você, né? E você fala para eles que você naquele momento não quer que eles te procurem, né? Isso aí eu acho que é durante 2 dias, alguma coisa assim. E naquele processo você está sentindo que alguma coisa está se desfazendo, mas não quer que venha os parentes, aquelas coisas todas. E aí nesse processo você está com a sua televisão ligada e você tá vendo a televisão e começa a perceber que os elementos estão se desfazendo lentamente, né? E nesse processo você visualiza, visualizar que para mim é difícil esse negócio de visualizar, mas tenta perceber o Buda Amitabha e a sua lama, no caso a lama Cadro, qualquer outro lama, né? Fazendo refúgio e fazendo a oração, né? Rogo ao Buda Amitabha para renascer na terra pura de Deochen. Você sabe que aquilo me tocou? Tipo assim, seria uma morte que eu gostaria de poder ter essa bênção, né? Você se perceber, né? E poder ter essa liberação, esse momento único com você, porque você vai morrer sozinho. A perturbação vai ser aparentada toda te incomodando, né? Você quer ficar tranquilo e neguinho, porque as pessoas, elas não sabem lidar com a morte e nem vê você morrendo. É natural isso. Sei lá, as pessoas você tá vendo alguém morrendo, isso te dá agonia, né? Eu achei isso uma vivência assim maravilhosa quando ela fez. Eu fiquei muito tocada. Maravilhosa mesmo, Aninha. Obrigada por compartilhar. É uma preparação para a morte, né? E a gente precisa fazer práticas assim, sabe? A gente não sabe quando é o momento da nossa partida, né? Da nossa, que a gente vai deixar essa experiência aqui, deixar esse corpo. Então é bom que a gente faça práticas para nos preparar para esse momento. É Pode ser qualquer verdade. um, né? E essas práticas, elas trazem para a gente uma dimensão mais ampla, assim, dessa possibilidade desse momento de atravessar com mais leveza, né? Com mais Sim, lucidez, mais apoiados e amparados pelos nossos objetos de refúgio, pelos nossos, né? Pelo lama, pelo Buda, pela lama, pelo Buda, da sua que é seu objeto de refúgio, né? Seu ser de refúgio. Isso é muito precioso. Ter uma boa morte dessa, assim, eu acho que é um grande desejo, um grande sonho para todos nós, né? para mim aquela vivência foi bem assim, seria uma coisa que para mim me tocaria assim, sabe? E, Sim, e passar assim, sempre procurar, porque aí a gente já avisa, né? Para as pessoas não ficarem gritando, chorando, não, fica tranquila, né? Fica sim. tranquila, reza, cada um com o seu, mas não precisa fazer aquele salseiro todo, né? É. Então, é verdade, eu já aviso, não pode jogar flores, eu gosto muito de rosas, mas não fica aquela coisa agoniada, não. Pelo amor de Deus. É, mas é isso mesmo, o Lama vai falar sobre isso também. Se nesse momento da morte, se a gente puder ter ao nosso lado bons amigos espirituais, pessoas que a gente confia, ou que fazem também, né, práticas como as nossas, ou que não precisa ser exatamente igual, mas que tem essa tranquilidade para apoiar quem está nessa transição, é a melhor coisa. Pede para sair do ambiente, os parentes, os amigos exagerados que não suportam a ideia de ver o outro
partir, né? Então a gente precisa desse momento de tranquilidade, nesse momento de transição. Então, se a gente tiver a oportunidade de ter esse momento assim, é uma grande bênção. Uma grande bênção. E Verdade, vamos desejar, vamos rezar para que seja assim, né? Vamos rezar com verdade. fé, com confiança, tomar refúgio, pedir. Tomara. Vamos seguir mais um pouquinho. Acho que estamos aqui. O poder da resolução. Agora, o poder da resolução já é o quarto, né? O poder da resolução aplicado à morte refere-se ao treinamento das duas bodhicitas no bardo. Imagine que seu coração e sua respiração pararam e o seu estado de consciência está semelhante ao de um sonho. Na consciência semelhante ao sonho do bardo, seu corpo e seu ambiente são instáveis. O ambiente é alterado por um simples pensamento. Os tibetanos têm muitos relatos de recordações de experiências no bardo, de que muitas aparências confusas e assustadoras podem surgir. Como o Roberto comentou antes, né, da importância de fazer o treinamento dos sonhos. E é isso, né? Nessa experiência do bardo, a experiência semelhante ao sonho vai acontecer. E essas aparências confusas e assustadoras podem surgir. Então, vamos. Para os despreparados, a morte é muito confusa. Durante vários dias após a morte corporal, a pessoa despreparada não está convencida de que esteja morta. Após a morte, uma pessoa despreparada assume uma forma mental semelhante a estar em um sonho e pensa: aqui estou eu. Com um corpo mental, a pessoa morta está ciente de todos ao seu redor e se perturba porque ninguém responde. Finalmente, ela se dá conta de que morreu e surge um anseio. Eu não quero estar morto, eu quero um corpo. O poder da resolução aplicado à morte é cultivar a compaixão e o insight no estado semelhante ao sonho do bardo. Em vez de confusão, raiva e anseio, pratique as duas bodhicittas. Penetre na própria natureza da realidade. Explore a natureza da mente no bardo e cultive a compaixão. Olha que profundo, né, gente? Que maravilhoso isso, mas a gente vai precisar ter lucidez nesse momento, né? Então, se a gente estiver treinando, como o Roberto sugeriu, né? Comentou antes um pouquinho. Se a gente já estiver treinando na reconhecer o sonho como sonho, na experiência de sono, né? É bem possível que nesse momento a gente já tenha mais lucidez, porque a gente vai estar mais familiarizado com essas aparências mentais que surgem, destituídas da experiência do corpo, né? Que surge como a gente está sonhando, por exemplo. Surge a aparência do sonho e a gente tem certeza que aquele sonho é a gente. Mas aí o corpo é o refúgio. A gente acorda, sente o corpo, opa, tá tudo bem. No momento da morte, a gente não vai ter esse corpo, né? Vai surgir a aparência de um eu, a aparência mental do eu. A gente está ali, fixado nesse eu, e aí não se dá conta que não tem o eu, né? Quando a gente se dá conta, vai ficar louco por outro corpo. Eu preciso de um corpo, eu quero um corpo. E aí, engata de novo no primeiro dos 12 elos. E no segundo, né? Volta para essa experiência louca do samsara. Então, se a gente não tiver a lucidez, a chance da gente ter um renascimento mais tranquilo, vamos dizer assim, impulsionado por movimentos, né, mais positivos, mais virtuosos, vai ser mais difícil, né? Então, é muito importante que a gente desenvolva isso nesse momento, quando a gente está vivo, na experiência de vigília, na experiência de sono, cultivar as duas bodhicittas, é treinando, treinando. A gente não vai conseguir a realização das duas bodhicittas no momento do bardo da morte. A gente precisa estar treinando, ouvindo nossos mestres, praticando o que eles ensinam, olhando para a nossa experiência com verdade, com nós mesmos, não precisa ser para falar com ninguém, porque nem deve, né? A nossa prática para a gente mesmo. E treinar, 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 enquanto a gente está aqui, podendo ouvir diretamente essas orientações. E aí, no momento do bardo, se a gente já tiver, né, um caminho de treino, é bem possível que a gente consiga lembrar, né? Ai, bodhicitta relativa e absoluta, compaixão.
É tudo naturalmente vazio. Não há nada de real nessa experiência, né? Aí a gente vai conseguir soltar. Mas se a gente deixar para fazer isso no momento do bardo, não sei não, a chance é nula praticamente, né? Não sei se vocês concordam comigo dentro do que a gente sabe até aqui. Mas se deixar só para o momento que o negócio aperta lá, acho que vai ser bem difícil. Então a gente precisa treinar antes, né? Tudo bem aí? O Shagdud que falava, né? Também tem uma frase dele de que se quando você um dia vai pular no mar, se você não tiver treinado num lago, numa piscina, a chance de sucesso é pequena, né? Porque É, você está na hora do. Entendeu? Então. Agora também depende muito da circunstância, né? Hoje em dia, muita gente morre em hospital, sedado, né? E aí também as pessoas ficam mais velhas, então tem mais doenças senis também, pela decrepitude sendo adiada, a chance de ter de a gente ter algum problema é maior do que morrer, né? Morrer aos 70 ou morrer aos 95, a chance de 95 já está mais para lá do que para cá, é razoável, né? sim. Então Por é isso que muito é, difícil generalizar, né? com certeza, é muito difícil, sim. E a gente vai fazendo o que a gente pode, né, no nosso caminho, aspirando que nesse processo, no momento da morte, a gente possa ter essa bênção de uma boa morte, que é uma morte com lucidez, né, apoiada por pessoas, né, por seres que compreendem esse processo e nos apoiam nele. Se a gente tiver a boa sorte de ter uma morte dessa forma, será uma grande bênção, né? Uma maravilha. Mas fato é que pode ser a chance grande de a gente não conseguir, por todos esses fatores que o Roberto mencionou e por outros mais, né? Mas aí eu acho que a gente tem um ponto positivo, assim, enquanto a gente tem lucidez, a gente está aqui nessa vida, a gente falar para aqueles, a gente percebe que está envelhecendo, para aquelas pessoas que possivelmente vão cuidar da gente na velhice, a gente deixar claro desse nosso desejo, né? Que a gente tenha uma morte, o processo de morrer dessa forma. Você não fique, se é o meu desejo, por exemplo, né? Não me coloque em máquinas no hospital, que eu não quero ficar no hospital, ligado em máquinas para uma sobrevida sem sentido. A gente pode falar isso, né, para as pessoas que cuidam ou que cuidarão da gente nesse momento. Mas é todo um processo que é incerto, né? A gente não tem certeza de nada. Ana ou Paulo, por favor. Eu esqueci o nome da médica maravilhosa do Sírio-Libanês, que numa palestra colocou isso, que a nossa cultura transformou a morte num evento médico. Mas a Uhum. morte é um evento social e um evento individual. Então a gente precisa resgatar essa dimensão da morte, do morrer, justamente isso que você falou, né? Se entope de máquinas e artifícios para manter a todo custo aquele ser ali, quando na verdade talvez isso traga outros sofrimentos enormes depois disso, né? Com certeza. E trazer isso para uma dimensão não mais hospitalar, mas sim uma dimensão social, familiar, individual, é um passo muito importante que a gente precisa dar. E uma outra coisa que a Lama Catro falou também, muito importante, é que você já faça uma distribuição até do que você tem, ou das coisas, das suas vontades em vida. De alguma maneira, essas brigas que acontecem, você vê aos montes, né? Depois que você morre, atrapalham essa sua experiência do bardo, entendeu? Uhum. Elas, Uhum. então ela falou explicitamente, você procura, faça uma lista para estabelecer o que é, o que não é, para evitar ao máximo qualquer interpretação ou coisa que no movimento do apego traga você do bardo para essa confusão, né? Achei Isso, isso, foi fantástico. maravilhoso. E é Quem interessante. é Ana Cláudia Quintana Arantes, a médica maravilhosa, ela trata desse tema com muita maestria, sabedoria, assim, ela é incrível, realmente. E é mesmo, né? Se a gente puder deixar tudo organizado para nesse processo da morte, pós-morte, seguir em paz, realmente, né? É uma maravilha que a gente vai fazer. É pelo nosso próprio benefício, né? Pós
pela nossa E próxima vida também. Então vamos deixar tudo organizadinho. Roberto, sim. é interessante a gente refletir que, pelo menos o renascer como humano, que é o que a gente tem em memória e tal, também pode ser muito complicado, né? Porque você pensa, o sujeito, como um contínuo consciência, está em uma determinada realidade. Aí volta um bebezinho. Puxa, tem que aprender uma língua, tem que começar, né? É como se você desse um reset em que está lá você, mas você está ali, são só os impulsos, os chanskras das marcas Uhum, mentais, e você pequenininho, aí o seu karma vai dizer se você vai ser bem ou maltratado, né? A gente vê que tem exato. gente muito bem tratada, e gente muito maltratada no renascimento humano, né? Que é o que a gente pode, acho que, analisar com mais cuidado. Não deve ser muito fácil, né? A gente está preocupado com morrer, mas do renascer também, mesmo no renascimento humano, pode ser complicado, gente. Aí você Com chega assim, certeza. volta assim, olha para aquele ali. Ih, mamãe, papai. Ih, aquele irmão. Ops, você de novo. Às vezes deve ser É isso. interessante. Então, essa é uma experiência, mas esses 5 poderes vai nos apoiar nisso também, né, Roberto, né, pessoal? Porque pensa assim, a gente tem o poder da aspiração, né, da oração, que a Pema Chodron chama de aspiração. Então, a gente vai rezar com fé, pedir, fazer todo o movimento, aspirando, né, que a gente tenha, falando desse contexto específico, do morrer e renascer. A gente tem um renascimento positivo e a gente não vai só pedir assim, ficar quietinho esperando acontecer. Nós vamos fazer um movimento que vai gerar sementes positivas, sementes de virtude, que é um outro poder, outra força. Então, se a gente faz coisas positivas, benéficas, né? A chance da gente ter um movimento, um momento kármico na próxima vida que nos apoie vai ser maior, né? Se a gente faz coisas boas. Então, essa é uma outra coisa, né? Então, a gente vai usar esses poderes pensando para a nossa experiência, agora, nessa experiência, mas eles vão nos apoiar nessa vida, no processo do bardo e possivelmente no movimento da nossa próxima vida. Não é determinado, né? A gente sabe lá o que nós fizemos nas nossas milhares de vidas passadas. Não sabemos. O karma vai amadurecer. Mas a gente reza, eu pelo menos rezo para encontrar o Dharma mais cedo, para eu poder começar a praticar mais cedo. Enfim, a Jane também, né? Então, assim, a gente não sabe realmente. Vamos ter que começar de novo, aprender a falar papai, mamãe, ter a sorte, a bênção de um renascimento como nós tivemos, né? Em um país tranquilo, sem guerra. Todos nós nascemos, ainda que tenha passado por dificuldades, mas a gente teve essa oportunidade de superar quaisquer adversidades, né? Seja alimentar, de moradia, enfim. A gente hoje não tem nenhuma dessas dificuldades, então nós temos virtudes aí semeadas em outras vidas que a gente está colhendo agora, né? E a gente segue semeando essas sementes para a gente poder seguir colhendo em vidas futuras. Então a gente realmente não sabe. Por isso que a gente tem que fazer agora o que É, estão nos ensinando, né? Aline, uma coisa pelo menos a gente sabe. No mínimo, a gente já sabe que vai colher o karma plantado. Então, É, isso já é uma coisa que pelo menos anima, né? Você fala, pô, então. então eu não aprontar muito, eu não sei o que eu fiz no passado, mas pelo menos daqui para frente tá melhorando um pouco, mesmo que seja uma visão Exato. muito individualista. Então, isso aí já a gente já tem, a gente vai encontrar o nosso próprio karma. Então, isso eu estou convencido. Agora, ideal é que a gente conseguisse sair da causalidade. Isso eu confio que talvez seja possível. É possível você ter uma operação mental em que a gente não reifique tanto o mundo externo separado do interno, entendeu? Então, eu acredito Não, realmente nisso, mas de encontrar o próprio karma, isso não tenha dúvida, é o que você falou. é isso. Se a Exato. gente planta feijão, vai nascer feijão, não vai É. nascer, Sem né, chance de outra colher coisa. azeitona, né? Não tem. E acho que isso a gente pode ticar daquele, sabe, aquele bem forte. Isso mesmo. Vamos seguir então, gente. Muito bem, muito bem. Paramos aqui, isso, nas duas bodhicitas, né? Enquanto estiver morrendo, tome a resolução. Em breve estarei no bardo e cultivarei as duas bodhicitas. A quinta prática ao morrer é o poder da familiarização. A familiarização significa manter a continuidade da prática das duas bodhicitas ao longo da vida e da morte.
Sempre que possível, geralmente aconselha-se na tradição budista que a pessoa morra na postura do leão adormecido, deitado sobre o lado direito, com a palma da mão direita apoiando a bochecha direita. Essa postura alinha os canais sutis do corpo, facilitando a morte consciente. Nas condições ideais, a morte ocorre gradualmente, sem muita dor, para que a pessoa possa apreender plenamente cada estágio da morte. Uma morte súbita faz com que seja mais difícil passar por essa grande transição de forma consciente, aprofundando o insight da natureza da consciência. Ao morrer, é muito importante soltar todos os apegos e enfrentar o futuro sem medo. O pesar dos entes queridos não só não pode ajudá-lo quando você está morrendo, como também suas lamentações podem ser muito perturbadoras. Educadamente, peça a eles que saiam. Se tiver um companheiro em quem confia, um amigo do Dharma ou um mentor espiritual que não terá um surto no momento em que você estiver morrendo, essa pessoa pode ser útil. A gente comentou antes, né? Ao fazer um ensaio geral da morte, imagine que suas energias finais estão diminuindo. Imagine estar lúcido nesse momento, soltando completamente tudo que lhe é familiar, liberando tudo sem hesitar. O que está presente aqui e agora? As duas bodhicittas. Cultive a compaixão enquanto morre. Imagine que enquanto você ainda respira, você pratica Tonglen. Imagine-se tomando todo o sofrimento do mundo na inspiração e oferecendo toda a sua felicidade na expiração. Passe para a prática da bodhicitta absoluta, liberando cada vez mais, estabeleça-se na natureza da consciência. Se a consciência perder a nitidez, volte para o Tonglen. Passe para frente e para trás, alternando entre a prática da bodhicitta absoluta e da relativa. Praticar as duas bodhicittas enquanto morre é morrer perfeitamente. Então, essa prática, a gente vai treinar a fazer ela quando está vivo, né? Usando a respiração para a prática do Tonglen. No momento da morte, quando todos os elementos vão se colapsando, e a gente vai se recolhendo, quando a gente sente que a respiração ainda está fluindo, você inspira, tomando o sofrimento do mundo, e expira, oferecendo ao mundo toda a sua felicidade. A gente faz essa prática no momento que está sentindo que está morrendo, mas a respiração ainda está presente. Vai chegar um momento que a respiração não vai mais estar presente. A gente vai repousar na vacuidade absoluta, na bodhicitta absoluta. Então, esse é um treino, né? Pensa se a gente tivesse a oportunidade, gente, de nesse momento fazer uma prática dessa. Ai, é um sonho. Agora tem que estar muito bem treinado, né? Tem, Porque você imagina, na hora que o negócio está colapsando, tem. entendeu? O elemento indo embora, e você lá, poxa, deve Tranquilo, percebendo que a tranquilo. respiração está Aí ficando vai cada vez embora. menos, É, menos, menos, e está tranquilo, fazendo Tonglen, assim. parece a gente Soma, que falou É, que vai ter uma grande aventura no dia que ela morrer. Eu também não passou na caverna, um pedaço da vida, né? Mas aí você é. chegar e falar, agora vem, agora vamos ver se essa Clara Luz tem mesmo. Aí deve ser ótimo, mas não Deve deve ser ser muito maravilhoso. fácil. Eu sugiro que a gente treine para a gente viver essa experiência nesse momento. Eu acho que é a melhor coisa, assim. Você pensa que coisa maravilhosa que a gente puder viver essa experiência. Vai ser incrível, né? Então, a gente precisa praticar antes, para quem sabe ter essa oportunidade, né? Conseguir fazer isso. Então, quem morre? O corpo envelhece, deixa de funcionar como um organismo vivo e morre. O processo é bem direto. Mas quem é o eu que morre? Não é fato que a noção de eu, que tem sido cultivada durante toda a vida, nada mais é do que uma ficção baseada nesse corpo, nesse cérebro e nessa história pessoal? Na morte, o corpo não serve mais como suporte. Não serve mais como suporte para mais nenhum tipo de ego, porque o cérebro desliga. A história pessoal se encerra na morte. A consciência não nascida continua para além da morte do corpo físico e da dissolução do ego pessoal. A consciência não nascida não morre, porque nunca nasceu.
é fecunda durante a vida e é incessante após a vida. Se puder soltar as ficções autocriadas de eu e meu antes ou durante o processo da morte, é possível realizar o estado imortal. Ninguém morre quando solta a ficção do eu e realiza o estado não nascido. Se for capaz de descansar na natureza de sua própria consciência não nascida, enquanto estiver morrendo, o despertar espiritual está muito próximo. Se puder reconhecer a consciência não nascida em vida, você atinge o estado imortal aqui e agora, antes da morte física. Deixa eu ver aqui o chat. A Débora está perguntando como é a segunda prática. A do Tom Glenn, ela sabe. A outra é a prática da Bodhicitta absoluta. Deixa eu marcar aqui para não me perder. A segunda prática que você faz nesse momento da morte é uma Bodhicitta absoluta, ou a Bodhicitta relativa, que você vai usar a respiração para a prática de Tonglen, compaixão. E a outra prática é a Bodhicitta absoluta. Você vai repousar, estabelecer naturalmente na natureza da consciência. E a natureza da consciência é o quê? A consciência é o quê? Naturalmente vazia e luminosa, não dual. A gente repousa nessa consciência pura, límpida, aberta, sem limites, sem bordas, né? Então a gente repousa na natureza primordial, bodhicitta absoluta. A segunda prática é essa. Eu não sei se é a mais difícil. Eu arrisco dizer que é a mais difícil do que Cotton Glen até, né? Porque realmente você repousar na natureza primordial, na bodhicitta absoluta, é a realização completa, né? Das práticas de Vipassana, inclusive. Da vacuidade do eu, da vacuidade do outro. É a realização da não dualidade, né? Você repousa nessa não dualidade. Roberto, quer falar? Aham. Ele fala que a história pessoal se encerra na morte. Eu acho que é além, porque a história pessoal ela é convencional, entendeu? A gente pode ficar senil, você nem lembra mais de que história pessoal nenhuma, entendeu? Então, a história. Porque também o sujeito pode morrer e, como ele mesmo falou, o sujeito morre e como cria um corpo mental que parece ele, sem o corpo físico, vendo os parentes ali na situação. Então, Uhum, eu acho que a história pessoal não se encerra na morte. Na verdade, ela não é substancializada em si mesma. Ela é uma. A gente tem um nome, e que a gente tem recordações, a gente cria uma história pessoal, mas é criada, é uma nuvem. Então, na uhum, morte, você perde o corpo físico. Dependendo do seu karma, ou você pode ficar sem memória, aí você renasce, que nem você normalmente renasce um bebezinho, ou em qualquer um dos outros reinos, ou você fica assim no bardo entre o renascer, já morreu fisicamente, mas ainda não renasceu num reino, digamos assim, em que você tem mais uma ilusãozinha de novo da separação e tal. Você está naquela confusão. Eu acho, tenho essa uhum. impressão. Mas vocês não Sim. acham que a história pessoal é alguma coisa muito assim na nuvem? É que a história pessoal, como descrita aqui, é essa história condicionada por essa experiência física, né? Então, por exemplo, tanto a nossa, se o corpo deixa de existir, vai surgir essa experiência semelhante ao sonho no bardo. Uhum. Mas ela não vai ser prolongada por um longo tempo, porque a gente fatalmente vai renascer em outro corpo. Aí começa outra história pessoal. A história pessoal de um outro ser com um fluxo mental que vem imbuído de todas as marcas mentais, né? Todos os karmas e tudo isso segue num outro corpo. Mas a história pessoal daquela pessoa cuja fluxo mental estava pegada, ela é muito identificada pela experiência de corpo. Porque quem é o Roberto? Você fala do Roberto, quando o Roberto morrer, se a gente estiver aqui ainda, a gente vai lembrar do Roberto não como o fluxo mental do Roberto, mas como essa pessoa, com essa característica física, que tinha essa fala, ou aquela fala, esse comportamento ou aquele, era desse jeito ou daquele. A gente lembra desse ser, e essa experiência, ela é constituinte da história pessoal do Roberto. Mandaline, você está falando então a história pessoal, ela é atribuída por outro. O Não, outro está não, atribuindo e uma na nossa história experiência também, pessoal. isso.
tem essa Eu estava história falando pessoal na para o próximo, relação, entendeu? sim, Por exemplo, mas os meus sonhos fazem parte da minha história pessoal. fazem parte da sua experiência individual, né? É, Podemos dizer aí que a gente elas, tem que ver o valor semântico do que é a história pessoal, né? Porque quando sim, ele fala, você tem total razão. Você tem mas, a história pessoal quando alguém está fora, e aí você vê do início ao fim, e aí quando ele morre, é como se você fosse um biógrafo, que aí você pode fazer o epílogo. O sujeito morreu, né? sim, A mas menos o que ponto, seja espírita e o cara volte para continuar alguma coisa. Mas se não for esse o sim. caso, ele, né, Mas mesmo ele nessa experiência, Roberto, quando esse corpo morre, a gente vai ter essa experiência no bardo. Mas quando esse fluxo, né, renascer num outro corpo, a história pessoal é, desse mas por pessoa exemplo, mas por segue exemplo, o fluxo mental que é individual, né? mas, de uma certa maneira, quando eu tinha 5 anos, eu tinha um corpo. Ele é tão diferente do que é agora. Eu não podia considerar Sim, que eu estou renascendo em corpos, apesar dessa continuidade. As minhas células todas mudaram, entendeu? sim. Porque senão a gente estaria substancializando muito, eu acho. Uhum, Entendeu? De como se, que a gente realmente é um contínuo consciência, em que ele é um fluxo, ele é muito mais um fluxo do que algo substancializado que vai mudando. sim. Eu acho que eu tenho um certo problema entendeu? De achar assim, de que não estaria substancializando demais. Claro, o senso comum nos leva. A história, eu entendo o que é história pessoal. E você falou Uhum, certo. A cada um aqui sim, vê o outro e vê as características do outro. A gente imagina o outro. E se o outro não está aqui, a gente lembra dele. Aí você pode chamar isso de história pessoal. Mas, aí, olhando do ponto de vista, como você falou, da nossa própria experiência, e eu acho que essa nossa própria experiência é porque você fala, vamos ter um renascimento. Aí, se a gente morre e a gente está num sonho, em algum corpo a gente já está. Pode ser que seja um corpo que vai durar muito pouquinho. filme. É um corpo Uhum, mental, é um corpo, né? Que a gente está sonhando, a gente morre, olha assim, vê as pessoas lá, né? Alguns se lamentando, outros nem tanto, que a gente virou um cadáver. Mas você fala, caracas, eu não acabei. Nossa Senhora. Aí você nem é, sabe direito que corpo você está. Mas se você tem essa, como ele próprio citou, né? Então, isso é sim, um tipo. Outro tipo é que o sujeito pode, o karma levar ele, e ele tem que conseguir matéria naquela realidade que ele está compartilhando para se manifestar. O nascimento sim, é assim. Chega um bebezinho, ele chega muito novinho, um humano demora perto de 9 meses, aí depois precisa, durante muito tempo ainda, ele buscar organizar o próprio corpo, né, para que possa se manifestar de uma forma um pouco sim. mais lúcida, do ponto de Aí vista mais mental. uma outra forma, de uma outra história, de uma outra pessoa começa a ser construída aí, já com todos os elementos trazidos das experiências anteriores, né? Sim, Mas sim, realmente, mas vamos ver. o meu ponto é só que eu acho que essa outra pessoa é uma coisa que a gente arbitrariamente traça uma fronteira, entendeu? Uhum, Não tem assim uma coisa assim de falar, olha, aquele. É difícil, porque o senso comum leva muito a isso, né? A gente chega assim e fala, sei lá, de o nome de alguém, você lembra daquele, início, meio, fim. Aí eu sei, isso é uma história pessoal. Mas, sei lá, mas é que eu acho que no fundo. tem- A gente não é exatamente um monte de histórias pessoais. A gente é um contínuo em que, na verdade, facilita para a gente contar a história, a gente fazer uma limitação, porque senão fica muito confuso, né? Parece que a gente jovem não é mais o mesmo. E não sim, é, né? Mas parece, porque você tá fala, não, mudando. aquela foi a minha história pessoal como jovem. Aí depois teve a minha história pessoal como adolescente. A minha Sim, história pessoal, se eu ficar muito velhinho, vai ser a minha história pessoal no fim da vida física. Então, sim. É, é um vamos ver pouco se o Lama disso. fala mais alguma coisa que elucida pra gente esse ponto. É, Débora está perguntando se é descansar na vacuidade, a segunda prática ainda. É sim. É descansar na natureza básica. Vacuidade é característica dessa experiência, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Falta pouco para a gente terminar esse aforismo, mas são 8 horas. Faltam 2 parágrafos. Você querem terminar? Acho que é bom, né? Porque a gente Ah, não. consegui, né? Se Dois alguém parágrafos. precisar, se alguém precisar sair, por favor, fique à vontade, tá? Mas vamos terminar, porque senão na semana que vem fica meio perdido assim, né? Vamos seguir mais um pouquinho, então, até o fim. Compartilhando. Cadê? Aqui.
Então, em duas instruções, a Tisha sintetiza a essência da prática para a vida e para a morte. Aplique os 5 poderes, cultive as 2 bodhicittas. Essas são práticas quintessenciais pelas quais devemos viver e devemos morrer. O treinamento na yoga dos sonhos é uma excelente preparação para a morte. Aí, Roberto, como você disse. Cultivar a capacidade de apreender o estado de sonhos durante o sonho nos prepara para o estado imediatamente após a morte, quando entramos no bardo. Se for capaz de reconhecer o bardo pelo que ele é, você poderá escolher seu próximo renascimento com sabedoria, em vez de ser arremessado pela força de seus próprios hábitos. No entanto, o bardo, assim como os sonhos, não pode ser reconhecido pelo que é sem preparação. Sem treinar na apreensão do sonho, achamos que tudo é real, e as respostas automáticas nos impulsionam de uma vida para outra. A visão budista tibetana da morte, como a última oportunidade para a meditação nesta vida, é contrária à visão da maioria dos cientistas e filósofos modernos de que a consciência é uma propriedade emergente do cérebro. A visão materialista de que, quando o cérebro morre, a consciência desaparece, e a visão budista da continuidade da consciência de uma vida para outra são mutuamente excludentes. A crença budista é de que, na morte, você, sua história, suas habilidades e sua inteligência se dissolverão em um nível mais profundo de sua própria consciência. Passar pelo processo de morte é semelhante a passar por um corredor com portas fechadas de ambos os lados. A pessoa que morre entra em um blackout, como se estivesse profundamente inconsciente, e em seguida emerge na clara luz da morte, um estado luminoso em que não há nenhuma sensação de identidade pessoal. Sem identidade pessoal, quem emerge no bardo? Você. Seu cérebro irá morrer, mas as características e memórias emergem após a morte de um nível profundo de consciência, da mesma maneira que você lembra quem você é de manhã após despertar de uma noite de sonhos. As impressões, as tendências habituais, o conhecimento, as conceitualizações, as emoções, todas as coisas do ego são armazenadas em sua mente e se manifestam no bardo. Ao contrário dos cientistas cognitivos, os budistas não consideram que o cérebro seja o principal. A consciência é o principal e prossegue sem o apoio ou influência do cérebro. Portanto, o processo de morte é muito importante, porque a morte não é um fim, é uma transição. Olha só. Então, vamos trazer para a nossa prática e nos preparar para esse momento, para fazer essa transição da melhor forma que nós pudermos, né? Para na próxima a gente conseguir continuar fazendo, né? Mas é isso, né, gente? Assim a gente encerra esse 4 ponto, esse segundo aforismo, falando então dos 5 poderes, né? Para a gente cultivar, treinar, promover esses 5 poderes na nossa experiência de vida e na nossa experiência de morte. Para a gente conseguir trazê-los para a nossa experiência de morte, a gente realmente precisa trazê-los para a nossa experiência diária de vida. Então, é muito importante que a gente estabeleça esse compromisso com a gente mesmo, não é com ninguém que não seja a gente, da nossa prática. Que a nossa prática é o único meio, a única ferramenta que vai preparar esse terreno, né? Que vai plantar sementes, mas que vai também trazer os nutrientes que essas sementes precisam para germinar e florescer num outro momento. Então, é um compromisso nosso com nós mesmos, né? Com cada um de si consigo, para consigo, né? E aí é uma escolha, né? Nós sabemos o que podemos fazer. Os professores, os mestres, tão amorosamente, compassivamente, generosamente, estão trazendo tudo isso para a gente. A gente pode treinar ou não.
É uma escolha, né? Mas acho que a gente está aqui, né? Nós escolhemos pelo menos ouvir, contemplar, ler junto, praticar, ainda que não seja regularmente todo dia, mas a gente está, né, nesse movimento e já é um movimento muito, muito auspicioso. Então, vamos fazer nossa dedicação, porque eu passei do tempo de todo mundo e. Ai, deixa eu botar outra página, porque isso aqui para eu mudar agora. Aparecer as preces aí para vocês? Não? Oxe, apareceu só para mim. Pera lá. Rapidinho, A gente. última tela que apareceu foi das preces, antes era aquele índice. Mas Ah, quando foi. você falou, já estava aparecendo. Ah, então tá. Então voltou, agora apareceu, né? Então vamos fazer nossa dedicação. Cada um traz a sua mente, o seu coração, os seres mais próximos que precisam, os seres mais distantes, e nós incluímos todos os seres das 10 direções, sem exceção. Que as virtudes da nossa prática, os méritos da nossa prática, toque a todos esses seres. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Muito bem, gente. Muito obrigada pela companhia, pela troca, pelo compartilhamento. Na semana que vem a gente se encontra de novo e seguimos com o quinto ponto. Estamos quase finalizando o nosso ciclo. Obrigadão. Beijo no coração Obrigada, de Obrigado, Aline, Aline. muito Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigada. Aline. Obrigada, Obrigada. Sandra. Boa semana Boas para todo mundo. práticas, gente. Tchau.